Ave Cristo, capítulo 6, parte B, Solidão e Reajuste. O inverno chegara, ríspido. As árvores enregeladas, com a galharia desnuda, dirigida para o alto, pareciam espectros a suplicarem o calor da vida. Em profundos pensamentos, observava Tassiano a natureza castigada, recordando o próprio destino. O frio da adversidade assediava-lhe o coração. Não fossem Blandina e Celso, frágeis rebentos da vida, a lhe reclamarem carinho, e talvez se rendesse ao sofrimento moral até que a morte o visitasse por mensageira de paz e libertação. Todavia, a ternura e a confiança com que lhe seguiam os passos refundiam-lhe as forças. Disputaria com os monstros invisíveis da sorte a fortaleza de si mesmo, a fim de doar às duas crianças uma vida melhor que a dele. Renunciaria a todos os prazeres para que elas vivessem sempre livres e felizes. Quando a primavera tornou a paisagem do Ródano, encarou a necessidade de ausentar-se de casa na conquista de maior conforto doméstico. E pela primeira vez, qual havia acontecido ao próprio pai em outro tempo, percebeu quão dura se fazia a existência para o homem que se propusesse a conseguir com dignidade o próprio pão. A classe média não passava de perigoso e escuro corredor, entre a planície miserável dos escravos e a dourada montanha dos senhores. Sacudido por aflitivas emoções, considerou os obstáculos que se antepunham entre ele e a vida de sua época. Entretanto, não lhe cabia recuar. Consultou diversos amigos, contudo, era difícil instalar-se em qualquer posição vantajosa sem a proteção dos altos dignatários da corte, e semelhante amparo se fazia agora inacessível para ele. A saúde da filha reclamava serviços assistenciais imediatos, e isso demandava recursos crescentes. De tentativa a tentativa, em busca de trabalho decente, ocasiões surgiram em que invejou a sorte dos ferreiros e dos gladiadores humildes que podiam beijar os filhinhos cada noite, orgulhosos e felizes dentro da simplicidade que lhes assinalava a bênção de viver. Desesperado entre as necessidades domésticas e os obstáculos do meio, resolveu concorrer às corridas de bigas na disputa de prêmios pecuniários. Possuía 2 carros leves e sólidos, bem como excelentes cavalos de tiro. Na estreia, foi atingido pelos olhares ridiculizantes de muitos daqueles que na prosperidade lhe frequentavam o ambiente doméstico. Diversos companheiros da véspera orgulhosamente lhe recusaram as saudações usuais, em lhe observando a participação em atividades plebeias. Mas tanto engenho e tanta destreza demonstrou nas corridas que em breve se fez o favorito de inúmeros apostadores. Admirado por alguns e ironizado por muitos, o filho de Varro algo encontrara em que prender a atenção. Odiava a turba festiva que lhe aclamava o nome nas competições vitoriosas. Experimentava indisfarçável repugnância pelos ajuntamentos de homens e mulheres gozadores da vida. Mas, no fundo, sentia-se satisfeito com a oportunidade de conquistar, ao preço de esforço próprio, o dinheiro indispensável às despesas do lar, que novamente passara a desfrutar o mais amplo conforto. Contratara competente professor para os jovens, e a vida transcorria em casa numa abençoada atmosfera de paz, somente perturbada pela precária saúde de Blandina,
que jamais pudera refazer-se de todo. Doente e abatida, a menina viu o tempo escoar-se sob o carinho inexcedível de Tassiano e de Celso, qual se fora um anjo enfermo prestes a desferir o vôo para o paraíso. Por mais fosse conduzida pelas abnegadas mãos paternas aos passeios no rio ou na floresta, nunca mais lhe assomaram à face as cores róseas e sadias da infância. Muitas vezes era surpreendida pelos familiares em lágrimas convulsivas, e quando interpelada por eles, informava triste que vira a sombra de Helena a rogar-lhe orações. Tassiano sabia que os entendimentos da filhinha com Celso converteram-na no cristianismo. No entanto, transformara-se-lhe demasiado a alma para subtrair-lhe a tortura adolescente, o único manancial de consolo capaz de propiciar-lhe a paz e o conforto, a esperança e a alegria. Pessoalmente, era o mesmo devoto de Cíbele, o invariável defensor dos deuses imortais. Todavia, as amarguras da terra lhe haviam ensinado ao coração que a felicidade espiritual não é a mesma para todos. 2 anos correram apressados. Celso, robusto e bem disposto, era agora valioso companheiro do pai adotivo, cooperando nos trabalhos da pequena cavalariça. Mas Blandina piorava sensivelmente. Se a jovem tentava qualquer número de harpa ou de canto, longos acessos de tosse obrigavam-na a interromper-se. O pai, agoniado, não poupava sacrifícios para restabelecer-lhe a saúde, mas a natureza parecia condenar a doente a infindáveis padecimentos. De passagem por Leão, afamado médico gaulês Nimediolano foi chamado a opinar e aconselhou a Tassiano conduzisse a menina à cidade em que residia para meticuloso tratamento de sua especialidade. Provavelmente, a temporária mudança cooperaria para reerguer-lhe as forças. O pai amoroso e dedicado não vacilou. Sem recursos para as despesas que exorbitassem o orçamento comum, contraiu vultuoso empréstimo e partiu com os filhos no verão de 259. Não obstante, porém, os enormes débitos contraídos e apesar dos sacrifícios levados a efeito, no processo de cura que foi submetida, a enferma regressou sem melhoras. As lutas paternas continuaram tormentosas. Desdobravam-se os dias inquietantes quando inesperada visita veio surpreendê-las. Anacleta, a leal amiga, vinha despedir-se. Tendo ultrapassado meio século de existência, concluíra que não mais poderia tolerar as agitações da cidade imperial. Afirmava-se exausta. Blandina e o pai ouviram apavorados as notícias de que se fazia portadora. O velho Opílio morrera, atormentado por grandes pesadelos no inverno de 2 anos antes, e Galba, talvez, entediado dos excessos a que se rendera durante toda a vida, tentara a mudança para a Campânia, no que fora impedido pela esposa, cada vez mais ávida de emoções e de aventuras. Nursila, desde a morte de Helena, quando se afastara em definitivo da influência do antigo lar, parecia tomada por incompreensível fome de prazeres. Assim é que, enquanto o marido se retirava para o campo, confiava-se à perniciosa influência de Teódono, que fixara residência no palácio de Vetúrio, qual se lhe fora afeiçoado familiar. O intendente acompanhava em múltiplas festas
e favorecia-lhe afeições ilícitas. Até que um dia, apanhado de surpresa por Galba, em posição equívoca no tálamo conjugal, foi por ele apunhalado sem comiseração. Cometido o crime que, como tantos outros, passara despercebido das autoridades bem subornadas, o irmão de Helena acamou-se, delirando. Por alguns dias, ela própria, Anacleta, velara por ele, mas, fatigada, obedeceu às instruções da dona da casa, que lhe recomendava descanso. Na primeira noite, contudo, em que se entregou ao repouso, na câmara que lhe era própria, Galba faleceu misteriosamente, asseverando alguns escravos de confiança, em surdina, que o amo fora envenenado pela própria mulher, com uma tisana preparada por ela mesma. Tassiano e a filhinha choraram essas desgraças. A perda moral de Lucila aterrava-os. Insistiram com a velha amiga para ficar. Entretanto, a devotada servidora confessou que se fizera cristã e desejava a solidão para reconsiderar o caminho percorrido. Deliberara, desse modo, voltar à ilha de Cipro, atendendo ao pedido afetivo dos derradeiros parentes que lhe restavam. Acompanhada por 2 sobrinhos que lhe dispensavam cuidados especiais, não se demorou por mais de uma semana, despedindo-se então dos amigos queridos para sempre. Impressionada talvez com as aflitivas informações trazidas de Roma, Blandina não mais se ergueu. Debalde Tassiano rodeou-a de surpresas e carícias. Em vão, Quinto Celso contou-lhe renovadas histórias de heróis e de mártires. A doente renunciou a toda espécie de alimentação e mais se assemelhava, jungida ao leito alvo, a um anjo esculturado em marfim, unicamente animado pelos olhos escuros, ainda vivos e brilhantes. Certa noite, justamente na antevéspera de grandes espetáculos em homenagens a patrícios ilustres, nos quais Tassiano seria investido de grandes responsabilidades, a enferma chamou-o e apertou-lhe carinhosamente as mãos. Permutaram inesquecível olhar em que exprimiam toda a imensa dor que lhes estrangulavam o espírito, adivinhando próximo a Deus. Pai, disse ela melancólica, agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. Tassiano procurou em vão represar as lágrimas que lhes inundavam o rosto. Tentou falar, tranquilizando-a, mas não conseguiu. Sempre fomos unidos, paizinho, continuou a moça triste. Até hoje nada fiz sem a sua aprovação. Queria assim pedir o consentimento seu para que eu possa realizar um desejo antes de partir. E sem que o genitor tivesse tempo para qualquer indagação, acrescentou: o senhor permite que eu aceite a morte na fé cristã? O patrício recebeu a pergunta como se fora apunhalado nos tecidos sutis da própria alma. Uma dor intraduzível na qual se misturavam a saudade e o ciúme, o fel e a angústia, fê-lo dobrar a cerviz melancolicamente. Tu também, minha filha? Inquiriu ele em pranto. Meu pai era dele, minha mãe abraçou-o, Basílio imolou-se por ele, Lívia morreu louvando-lhe o nome, Anacleta despediu-se de nós procurando-o. Quinto Celso, o filho que o destino me legou, nasceu pertencendo-lhe. Sempre o Cristo a buscar-me e a atormentar-me e a perseguir-me.
Eras tu a única esperança de meus dias. Julguei que o carpinteiro Galileu te poupasse. Entretanto, eu também, ó Blandina, por que não amas teu pai como teu pai te ama? Todos me abandonaram, por que me deixarás também? Estou atribulado, vencido, sozinho. A jovem movimentou as mãos ressequidas e pálidas com dificuldade e acariciou-lhe a cabeça prematuramente encanecida, que pendia para ela em choro convulso. Não sofra, paizinho, pediu resignada. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo que eu tenho. Nada encontrei na vida igual ao seu carinho. Seu amor é a minha riqueza. Desejo, antes de tudo, seguir-lhe os passos. Não vê que sempre rezamos juntos pela manhã a oração de Cíbele? Tudo será para mim segundo a sua vontade. A jovem interrompeu-se por alguns instantes, mostrou sinais de indefinível alegria no rosto, descarnado e continuou. Hoje à tardinha, Lívia esteve aqui. Trouxe uma harpa enorme, adornada com rosas de luz. Cantou para mim o hino às estrelas, com a mesma voz do nosso encontro às margens do Roda. Disse-me que estaremos todos juntos em breve e que eu não deveria apoquentá-lo, caso o Senhor não consinta que eu me faça agora cristã. Asseverou que a vida é divina e eterna e que não temos motivo para atormentar-nos uns aos outros. Afirmou-me que o amor de Jesus glorifica-nos o caminho e que com o tempo brilhará em toda a parte. Além de tudo, Pai querido, nunca entrarei num céu em que o Senhor não esteja. Fixou os olhos profundos e fulgurantes no teto e exclamou: Jesus é também o amor que espera sempre. Haverá perdão para todos. Tassiano ergueu o semblante e fitou-a contristado. Teria razão para contrariar a filha querida na hora extrema? Poderia em sã consciência impedir-lhe o acesso à fé que ele até então detestara? Por que negar a Blandina o conforto de sua aquiescência numa questão puramente espiritual? Experimentou grande remorso em face do desabafo que pronunciara. E abraçando a doentinha, falou sincero: Perdoa-me, filha. Esquece as minhas palavras. Dize o que pretendes. Podes abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento, e sim a nossa comunhão na alegria perfeita. Manda, Blandina, e obedecerei. Havia tanta lealdade, tanta ternura naquelas frases, que a enferma sorriu um sorriso de enlevo e contentamento. Então rogou humilde: Papai, na igreja de São João há um velhinho de nome Ênio Pudens, que eu desejaria que fosse rogado pessoalmente pelo Senhor a fazer comigo uma oração. E quando eu morrer, ficaria contente se o Senhor depositasse o meu corpo no sepulcro dos cristãos. Sei que lá reina a alegria com a certeza da vida eterna. Tassiano tentou dissuadi-la dessa ideia. Porque tamanha preocupação com a morte, quando a esperança lhes descerrava magnífico futuro à frente? Esforçando-se para mostrar tranquilidade e segurança, prometeu cumprir-lhe a vontade e passou a conversar em outros assuntos.
referiu-se à festa que a cidade esperava ansiosamente e salientou o propósito de conquistar expressivo prêmio. Adquirira 2 cavalos vigorosos procedentes da Capadócia que pareciam possuir invisíveis asas nas patas. Aguardava por isso um triunfo espetacular. Estava convicto de que a filhinha muito em breve se mostraria orgulhosa e linda nas corridas, abrilhantando-lhe as vitórias. Blandina sorria satisfeita e confortada. Mais serena, aquietou-se na expectação do dia seguinte. De espírito dilacerado, Tassiano viu chegar a manhã e, consoante a promessa que formulara, dirigiu-se discretamente à igreja de São João, onde não teve dificuldade para encontrar o velhinho indicado. Com cerca de 80 anos, curvado e trêmulo, Ênio Pudens, o mesmo companheiro de Quinto Varro, quando este se fizera conhecido por sucessor de Apio Corvino, ainda trabalhava. Não obstante desfrutar o respeito de todos na posição de cooperador mais velho da comunidade, era um exemplo vivo de fé, serviço, diligência e abnegação. Recebeu Tassiano com atenção e bondade, colocando-se à disposição dele para o que lhe pudesse ser útil. A simplicidade do ambiente conferia-lhe imensa paz ao coração. A alma de Tassiano sentia sede de tranquilidade, como o deserto suspira pela bênção da água. Interpelado pelo patrício com respeito ao pretérito, Ênio informou-lhe haver conhecido ambos os corvinos, o velho e o moço, mostrando-lhe satisfeito as recordações daquele que jamais poderia imaginar fosse o infortunado pai do seu interlocutor. O filho de Varro observou a dependência em que o genitor vivera, consagrado à caridade e à fé. Deteve-se na contemplação do leito pobre, carinhosamente conservado, e refletiu nas amarguras que de certo teriam ali assediado o coração paterno. Nunca poderia supor ele mesmo, Tassiano, bateria aquelas portas implorando socorro para a filha doente. Mergulhado em profundo alinhamento, foi despertado pela voz de Pudens, que declarava estar pronto para segui-lo. Partiram, assim em demanda do ninho agasalhado entre as árvores, onde Blandina recebeu o apóstolo com alegria e reverência. O missionário conhecia o genro de Vetúrio de longa data. Sabia o adversário ferrenho do Evangelho e manifesto perseguidor da igreja torturada. Contudo, a pobreza limpa em que vivia com os filhos, a coragem moral nos revestes sofridos e o bom ânimo com que enfrentava os golpes da sorte, à frente da opinião pública, inspiravam simpatia e respeito ao seu espírito amadurecido. Acanhado a princípio, a pouco e pouco se tornou mais comunicativo. As perguntas da pequena enferma, a conversão judiciosa de Celso e o olhar respeitoso do chefe da casa deixavam-no mais à vontade. O antigo religioso refletiu quão enormes teriam sido as aflições caídas sobre aquele homem tenaz que o escutava atentamente, mas, avelhetando na experiência e na dor, calou as indagações no próprio íntimo, para só expandir-se com carinho, tolerância, bondade e compreensão. Ao fim de 1 hora de sadio entendimento, atendendo aos rogos da doentinha, o ancião pronunciou em voz alta a prece dominical. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja.